Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um conteúdo, do nosso canal Gestão da Qualidade em um Quarto, que são aqueles 15 minutos semanais para a gente discutir um pouquinho sobre conceitos da gestão da qualidade, conceitos voltados e esse para discutirmos performance assistencial, né? Então, para você que já conhece o nosso canal, já conhece os nossos conteúdos, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, já vai lá, curte esse conteúdo, compartilha ele com os seus pares, compartilha ele com as outras instituições que você se relaciona, para que a gente consiga alcançar um maior público, para que a gente consiga divulgar o trabalho que a gente está fazendo e também para fazer com que a gente desenvolva o sistema de saúde brasileiro, principalmente do ponto de vista de maturidade na gestão e na performance, né? A gente sabe que em serviços de saúde, a gente não consegue hoje ganhar dinheiro na cobrança dos serviços, né? Então, operadoras geralmente trabalham com pacotes fechados, o SUS tem uma tabela que está defasada há muito tempo, então eu tenho duas possibilidades para fazer o meu serviço ser eficiente ou não. Ou eu entendo bem do meu processo de cadeia de suprimentos, faço boas compras, ou eu trabalho na gestão de performance assistencial, evitando alguns desperdícios nos processos assistenciais. Então é para isso que surgiu então a Cirino Mentoria e hoje, particularmente, a gente vai discutir sobre gestão de projetos e resultados. Tá? Por que eu escolhi esse tema? Para a gente discutir um pouquinho mais sobre o que eu venho desenvolvendo junto com o meu time, junto com os meus pares, para entregar como produto principal da Cirino Mentoria. Então, antes de mais nada, é importante a gente reconsiderar, né, porque pode ser que você esteja tendo contato a primeira vez, reconsiderar a definição do que é consultoria e o que é mentoria. A mentoria a gente trabalha no desenvolvimento das instituições, dos profissionais, seja de forma executiva, seja de forma corporativa, mas a gente trabalha desenvolvendo. Então eu tenho um projeto com início, meio e fim, né? E a gente tem os nossos entregáveis, aquilo que a gente, no final do meu projeto, eu vou entregar para a instituição, deixando ali como legado, deixando ali como prova da prestação de serviço que foi feito, né? A intenção é exatamente criar essa autonomia nas instituições e desenvolver elas para que elas consigam trabalhar da melhor forma possível, considerando a sua cultura, o seu contexto, e não implementar alguma coisa já pronto, trazer protocolos prontos, né? Esses pacotes que geralmente eles vêm embutidos dentro das consultorias, tá? Bom, então, dentro do que eu venho desenvolvendo, né, eu sempre falo sobre a metodologia real. Então, a Cirino Mentoria ela nasce a partir de uma metodologia de discussão, onde tudo que eu vou trabalhar como ponto de partida, eu trabalho dentro da metodologia real. E é o primeiro acrônimo que eu trabalho, que tudo que eu discuto baseado em resultados, eficiência, assistência e lideranças. Eu não consigo discutir nenhum conteúdo, eu não consigo desenvolver nenhuma instituição sem considerar os resultados que essa instituição pode ou já apresenta, a eficiência que ela pode alcançar a partir de algumas modificações de seus processos, a assistência, porque eu tenho que considerar o perfil de atendimento, eu tenho que considerar o público, a região que ela está inserida, então eu tenho que considerar toda essa questão cultural e de contexto, e as lideranças, né? Porque hoje eu também tenho alguns problemas em algumas regiões sobre maturidade dos profissionais e principalmente o desenvolvimento dessas lideranças capazes de ter uma visão sistêmica do nosso serviço de saúde. Então, para começo de conversa, a gente desenvolveu a metodologia real. Dentro dessa metodologia real, hoje, né, e esse é o grande problema quando a gente trabalha com qualidade e performance assistencial, quando você vai conversar com alguém da alta governança de uma instituição, se discute muito isso em qualquer unidade de negócio vai ser discutido o ROI, né, o retorno sobre o investimento. Então, como que eu calculo o ROI? E o ROI é algo muito objetivo, né? Quando a gente um negócio, quando uma empresa vai calcular o ROI, ela calcula de forma direta quanto que ela vai pagar
e o quanto que ela vai ter de retorno. É isso que esse indicador mapeia. Na qualidade, isso é praticamente impossível, né? Porque mesmo que eu tenha o mesmo quadro clínico dos pacientes, eu vou ter contextos diferentes entre as instituições, eu vou ter cuidados diferentes que são exigidos, porque às vezes eu tenho pacientes que são mais colaborativos ou não, eu vou ter acompanhantes ou familiares que podem estar mais ou menos engajados no cuidado para aquele paciente alcançar ali o seu processo de alta mais rapidamente dentro do hospital. Então, eu nunca consigo trabalhar com um retorno muito exato. Então, o que, que eu venho fazendo? Eu venho desenvolvendo condições da gente trabalhar essa maturidade e saber exatamente como que eu vou entregar esse produto, né? Porque quem me conhece sabe que o meu compromisso sempre é muito com a entrega. O que, que eu posso agregar de valor na instituição que eu estou trabalhando, né? Então, primeira ferramenta que a gente desenvolveu foi o IMAH, né? O que, que é o IMAH? IMAH. É o Índice de Maturidade Assistencial Hospitalar. É uma ferramenta de diagnóstico, né, porque eu não consigo entrar e conhecer uma instituição sem eu fazer um diagnóstico prévio, sem entender. Né, então, é uma ferramenta com 50 questões, né, e são 50 questões respondidas ali ou conjuntamente ou pela alta liderança do hospital, para que eu entenda o que está acontecendo naquela instituição. Eu trabalho ali com diversas dimensões, são no total 10 dimensões, então essas 50 questões são 5 questões de cada uma dessas 10 dimensões, e eu consigo estratificar quais são os pontos mais frágeis dentro daquela instituição. A personalização do projeto, na minha visão, é a parte mais especial numa entrega que eu possa fazer, né? Porque é praticamente uma encomenda que é feita para que a gente desenvolva exatamente aquilo que a instituição está precisando, né? Quando a gente fala sobre alguns processos que eles vêm fechado como um pacote, né? Então, muitas das vezes vai ser entregue alguma coisa que aquela instituição ou aqueles profissionais não precisam naquele momento ou não estão preparados para trabalhar naquele momento. Então, a partir do momento que eu faço essa mensuração no diagnóstico do índice de maturidade assistencial hospitalar, eu consigo saber o que, que eu preciso entregar e em qual prioridade eu preciso entregar isso. E aí eu desenho um projeto especial e particular para cada serviço feito. Depois disso, pensando num processo de contratação, a gente também tem que entender que numa relação de negócio eu não posso oferecer um serviço e a instituição não saber se aquele investimento que ela vai fazer na Cirino Mentoria, se ela vai ter retorno ou não, certo? Então, o que, que também foi desenvolvido, né, dentro da Cirino Mentoria? O IPR, né? O IPR é uma tentativa da gente buscar o ROI, só que de uma forma estimativa. Então, o IPR é o índice de potencial de retorno. Esse índice de potencial de retorno, ele trabalha com outras 6 dimensões e é feita uma série de avaliações, onde a gente tem uma pontuação de 0 a 5, e eu consigo fechar uma estimativa do quanto o projeto que vai ser desenhado, ele pode economizar nos desperdícios que aquela instituição está tendo. Então, já de início, eu consigo dar uma ideia dentro de uma estimativa de quanto que aquela instituição ela está investindo na Cirino Mentoria e não investindo na Cirino Mentoria, mas o quanto que a Cirino Mentoria pode agregar de valor para essa instituição, porque uma vez eles aprendendo isso, a Cirino Mentoria sai e eles continuam executando o serviço da melhor forma possível, né? E a gente deixa ali um legado e desenvolve a equipe para que o projeto continue em andamento, né? Então, dentro dessa condição, né, de gestão de projetos, eu tenho começo, meio e fim. Eu tenho um momento que termina as minhas entregas, né? É óbvio que a gente sempre trabalha e sempre acreditando na melhoria contínua, eu sempre posso ter outros pontos para serem desenvolvidos.
mas aí é um outro projeto e eu preciso definir a minha entrega para que a instituição também não se sinta lesada a ponto de fazer uma contratação e depois não ter o retorno daquilo que foi prometido lá naquela primeira reunião para fazer a explicação do que seria o produto. Eu tenho certeza que vocês têm alguma história para contar de consultorias que foram contratadas, elas acabaram seu período de contrato, saíram das instituições e não deixaram nenhum legado. É exatamente esse o propósito que a Cirino Mentoria não quer deixar no mercado. O que a gente quer fazer é levar um produto que isso torne a instituição mais madura e que ela consiga desempenhar esse serviço, desempenhar esse papel de uma forma perene, mesmo depois que finalizar aquele contrato, certo? E aí, por fim, depois desse IPR, a gente consegue fazer essa estimativa classificando a instituição em 4 níveis, né? Muito alto, alto, moderado ou baixo, para entender, inclusive, dentro do cenário que a gente tem, se eu consigo fazer esse retorno em grande volume ou em menor volume. Vai depender de onde a gente, no diagnóstico, identificar as camadas de desperdício. O que eu posso afirmar para vocês, e isso são dados do IHI também, são dados internacionais. A maior parte dos desperdícios dentro de um hospital estão nas áreas operacionais, estão nas áreas assistenciais. Elas não estão na compra, elas não estão na inflação, elas estão nos desperdícios que a gente tem na rotina assistencial. Então a gente vai conseguir identificar isso. E aí, por fim, a gente criou um outro índice também, porque é importante a gente trabalhar em cima de dados. Então a gente criou um outro índice, que é o índice de potencial de retorno capturável. Por quê? Porque eu posso ter uma instituição que ela no IPR, no índice de potencial de retorno, ela seja classificada como muito alta, ou seja, ela tem muito desperdício, então existe uma possibilidade de ela capturar esse dinheiro que está sendo desperdiçado em alguma etapa do seu processo, que ela tenha um grande potencial de retorno, mas ela não é capturável. E por quê? Porque hoje aquela instituição não tem ferramentas, não tem sistemas, não tem profissionais, não tem processos que talvez permitam que esse desperdício seja coibido, seja mitigado tão rapidamente. Então, esse último índice, o IPRC, o índice de potencial de retorno capturável, ele vai medir, ele vai avaliar em qual estágio de execução do projeto que a gente vai estruturar com vocês está a instituição. Então, é nessa etapa que a gente consegue identificar qual é o potencial que a instituição tem de economia e em que estágio que está a instituição para fazer essa recuperação. Então, quando eu fecho todo esse pacote, né, eu tenho um projeto de excelente qualidade, porque eu tenho uma metodologia própria, onde eu já discuto isso e faço a disseminação e desenvolvimento por toda a equipe assistencial e as principais lideranças. Eu tenho um diagnóstico assistencial da operação, eu tenho um índice de potencial retorno e um índice de potencial retorno capturável para avaliar o quanto que a instituição está preparada para fazer a captura e mitigar essas perdas durante as suas etapas operacionais. Então, quando a gente fala de forma tão apaixonada por esse produto que a gente está construindo, que é a Cirino Mentoria, é por conta disso. É porque eu tenho certeza que no mercado vocês nunca viram uma instituição ou um serviço que ele vem todo estruturado, todo modulado e tão personalizado, capaz de fazer um desenho de um projeto com começo, meio e fim, desenvolvendo a autonomia da sua instituição e num projeto tão transformador de implementação, onde a gente vai lá, implementa e depois vocês dão continuidade no projeto, certo? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, de como funciona melhor toda a nossa etapa de implementação, todos os produtos que a gente desenvolveu,
todas as formas de entrada, né, que a gente já vem divulgando aí para fazer parte da Cirino Mentoria. Então, curte esse conteúdo, compartilha, né, divulga aí para suas instituições, divulga para suas lideranças. Se você é um profissional assistencial, divulga para sua diretoria, divulga para os seus gestores, para que a gente tenha a oportunidade de apresentar todos esses índices, todas essas construções e ter uma negociação e ter uma formatação de um desenho, de um projeto que seja específico para a instituição de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, agradeço demais a atenção de vocês até o final desse vídeo e espero vocês aí fazendo parte de outros conteúdos que a gente vai lançar em breve, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.